Meu nome é Célia, e compartilho uma história que transcende a compreensão humana. Como freira devota, minha vida sempre foi pautada pela fé e devoção. No entanto, uma jornada inesperada lançou-me nas sombras mais profundas do desconhecido. Uma noite, ao realizar minhas obrigações religiosas em um convento isolado, um chamado sobrenatural ecoou em meus ouvidos, despertando minha curiosidade e apreensão. Na penumbra do convento, onde as velas lançavam sombras dançantes nas paredes frias, esse chamado parecia uma melodia dissonante em meio ao silêncio sagrado. Minha curiosidade guiou-me pelos corredores silenciosos e, à medida que avançava, a atmosfera ganhava uma intensidade incomum. Uma aura inexplicável impregnava o ar, e minha devoção tornava-se um escudo vacilante diante do desconhecido que se revelaria. Enquanto me dirigia ao local de onde emanava o chamado, as paredes pareciam sussurrar segredos há muito tempo ocultos. Os passos ecoavam solitários, e o chiar das portas rangendo acrescentava uma tensão à medida que me aprofundava nas entranhas do convento. Minhas mãos firmavam com mais força o crucifixo que pendia em meu pescoço, um símbolo de proteção que, naquele momento, parecia insuficiente diante do mistério que se desdobrava. A voz sussurrante parecia originar-se de um corredor abandonado, onde sombras dançavam como testemunhas de um passado esquecido. Movida pela busca da verdade, segui o chamado, minha vela tremulando na escuridão. À medida que avançava, o ar tornava-se mais denso, como se a própria arquitetura do convento ressoasse com uma energia oculta. O corredor, banhado por uma luz fraca e vacilante, revelava antigas pinturas desbotadas nas paredes, retratando figuras enigmáticas em poses solenes. Cada passo parecia ecoar não apenas no presente, mas também reverberar através de séculos de devoção e silêncio. À minha volta, os suspiros de freiras do passado pareciam emergir das sombras, sussurrando palavras indistintas e evocando uma presença que transcendia o tempo. Ao alcançar a origem do chamado, deparei-me com uma porta entalhada com símbolos esotéricos. A madeira gasta rangia ao ser aberta, revelando uma sala desprovida de luz. No centro, um altar antigo exibia uma imagem ancestral, olhos que pareciam seguir-me em meio à escuridão. A voz, agora mais clara, parecia formar palavras que ressoavam em minha mente, um diálogo entre o sagrado e o desconhecido que eu mal podia compreender. O corredor abandonado revelou-se um labirinto de portas cerradas e ecos de lamentos distantes. Cada passo reverberava como uma oração não respondida. À medida que avançava, figuras indistintas pareciam se materializar nas sombras, testemunhas silenciosas de tragédias passadas. A vela vacilava, mas minha fé impelia-me a continuar. Os suspiros e soluços entrelaçavam-se, formando uma sinfonia de lamentações que penetrava minha alma. À minha volta, retratos desbotados de freiras do passado pareciam ganhar vida, seus olhos vazios fixando-se nos intrusos do presente. Cada quarto escondia fragmentos de histórias não contadas, segredos sepultados sob camadas de devoção e silêncio. Ao alcançar uma sala esquecida pelos séculos, deparei-me com um relicário antigo, adornado com símbolos cujo significado escapava à minha compreensão. À medida que a vela lançava luz sobre o artefato, sombras dançavam nas paredes, como se as entidades do além estivessem se manifestando. A voz, agora um sussurro carregado de mistério, intensificou-se, revelando profecias e enigmas que desafiavam as fronteiras do entendimento humano. Cada freira retratada nas paredes parecia sussurrar, ecoando arrependimentos e sacrifícios que haviam marcado a história do convento. Minha busca pela verdade tornou-se uma jornada pelos corredores do passado, onde o véu entre o divino e o sobrenatural parecia mais tênue do que nunca. Em uma sala esquecida pelo tempo, deparei-me com algo além da compreensão. Uma presença sombria, que se contorcia como uma serpente na penumbra, emergiu das sombras. Meus joelhos fraquejaram diante da magnitude do desconhecido. Olhos vazios fitaram-me, e sussurros ininteligíveis ecoaram como lamentações de almas perdidas. A entidade sombria parecia nutrir-se da energia do convento, como se cada pedra, cada suspiro antigo, tivesse contribuído para sua manifestação.
Ao cruzar o limiar entre o visível e o oculto, uma sensação de presença malévola envolveu-me, e o ambiente tremia com uma tensão sobrenatural. A vela, meu último farol de fé, oscilava como se resistisse à presença enigmática que agora se desenrolava diante de mim. O relicário, antes inanimado, parecia pulsar com uma vida própria, seus símbolos iluminados por uma luz que não provinha da minha vela. Cada palavra dos sussurros parecia entrelaçar-se com os contornos da entidade, revelando uma narrativa macabra de acontecimentos que marcaram o destino do convento e de suas devotas freiras. Meu instinto clamava para recuar, mas uma força invisível mantinha-me ali, testemunha involuntária da interação entre planos de existência distintos. Era como se a entidade buscasse comunicar-se através dos séculos, ecoando suas mágoas e segredos através de um véu temporal, enquanto eu, uma simples freira, me via envolvida em um jogo de forças que ultrapassava minha compreensão terrena. Instintivamente, ergui meu crucifixo na tentativa de conjurar o mal, mas a entidade parecia alimentar-se da minha devoção. Minhas preces ressoavam como ecos perdidos, enquanto o ambiente tomava uma sinistra transformação. O ar tornou-se gélido, e minha fé, outrora inabalável, vacilou diante da presença sobrenatural. A entidade, agora mais definida na penumbra, contorcia-se como sombras dançantes, respondendo à minha tentativa desesperada de banir o mal. Cada movimento era uma expressão de dor e desespero, como se estivesse aprisionada em uma existência além da morte. Meu crucifixo, símbolo da redenção, parecia pequeno e impotente diante da magnitude do desconhecido. Os sussurros se intensificaram, formando um coro dissonante de lamentações. Cada palavra parecia uma lembrança ecoando pelos corredores do tempo, revelando a tragédia que marcará a história do convento. Tentei recitar as passagens sagradas, mas as palavras perdiam seu poder diante da força obscura que se desenrolava diante de mim. O relicário, que antes emitia uma luz enigmática, agora irradiava uma escuridão palpável, como se fosse um portal para um reino além da compreensão humana. Mesmo em minha posição de serva de Deus, sentia-me vulnerável diante da entidade que desafiava as barreiras entre os mundos, evocando um medo que transcendia o terreno e tocava nas profundezas do sobrenatural. Em um ato de desespero, virei-me para fugir, mas o corredor antes conhecido tornou-se um labirinto inescapável. Portas que outrora estavam cerradas agora se abriam para revelar abismos sombrios. A entidade, agora manifesta, seguia-me como uma sombra inseparável, envolvendo-me em seu manto de terror. Cada passo parecia ecoar em um infinito corredor, enquanto as paredes se contorciam e sussurravam segredos inomináveis. Minha vela, antes uma guia na escuridão, agora era apenas um fio tênue de luz diante da vastidão sombria que se desdobrava à minha frente. A entidade parecia brincar comigo, seu movimento fluido como uma dança macabra que me levava mais fundo nos recantos ocultos do convento. O ar tornou-se mais rarefeito, como se estivesse sendo sugado para um vácuo sobrenatural. Tentativas frenéticas de rezar eram abafadas pelos sussurros que pareciam emanar das próprias paredes. Cada esquina do labirinto revelava uma visão mais perturbadora que a anterior, como se a arquitetura do convento fosse moldada pelos tormentos do passado. Ao olhar para trás, via somente sombras, mas podia sentir a presença malevolente ganhando força. O corredor, uma vez familiar, agora se estendia até o infinito, perdendo-se em uma escuridão impenetrável. O desespero aumentava, e a esperança de encontrar uma saída desaparecia diante da inescapável teia sobrenatural que me envolvia. Cada tentativa de oração ou exorcismo parecia ecoar no vazio. Minha fé, apesar de firme, não era suficiente para dissipar o mal que se apoderara do convento. À medida que a entidade se aproximava, meu mundo desfazia-se em pesadelos indescritíveis. As paredes da realidade cederam diante do desconhecido, deixando-me à mercê de forças que desafiam a própria existência. A entidade pairava diante de mim, uma presença sombria que eclipsava qualquer luz residual. Seus olhos vazios fixavam-se nos meus, sugando a esperança que restava em minha alma. O tempo parecia dilatar-se, tornando-se uma eternidade de tormento.
Com cada passo que ela dava em minha direção, eu sentia minha resistência desmoronar, sucumbindo à inevitabilidade do desconhecido. Em um gesto lento e inexorável, a entidade estendeu uma sombra sobre mim, envolvendo-me em um abraço gelado. Sua presença sussurrava antigas verdades e segredos enterrados nos recônditos do convento. Tentei resistir, mas o poder que emanava dela era avassalador, extinguindo qualquer chama de esperança que restava em meu coração. No momento derradeiro, quando a escuridão estava prestes a engolir minha consciência, uma voz distante chamou meu nome. Era a voz de uma freira, uma companheira de devoção que, guiada pela intuição ou intervenção divina, ousou adentrar o corredor proibido. A entidade recuou momentaneamente, como se temesse a força que uma presença humana poderia oferecer. Foi o suficiente para romper a ligação entre mim e o abismo sobrenatural. Caí de joelhos, esgotada e frágil, enquanto a freira me arrastava para longe daquele corredor profano. A entidade observava-nos, sua presença ainda palpável, mas recuando diante da coragem e fé que agora se uniam para expulsar o mal. O corredor, uma vez palco de pesadelos, tornou-se novamente uma parte esquecida do convento, mas sua sombra pairava sobre minha alma, lembrando-me de que há mistérios que jamais devem ser perturbados. A freira que me resgatou conduziu-me para fora do corredor amaldiçoado, mas a experiência havia deixado cicatrizes indeléveis em minha alma. Ao emergir novamente na luz do convento, percebi que algo havia mudado dentro de mim. A entidade podia ter recuado momentaneamente, mas sua sombra persistia, pairando como uma nuvem escura sobre minha consciência. As noites tornaram-se testemunhas de sonhos tumultuados e sussurros que ecoavam em minha mente. A entidade, embora afastada, parecia ter deixado um vínculo invisível entre nós. Minha devoção e fé, outrora inabaláveis, agora enfrentavam a constante assombração do desconhecido. O convento, uma vez santuário de tranquilidade, transformou-se em um campo de batalha espiritual. As outras freiras notaram a mudança em mim, o trauma que se manifestava em olhos que carregavam o peso do que não podia ser explicado. Tentaram confortar-me com preces e rituais, mas a escuridão já havia inscrito seu nome em minha alma. Cada canto do convento parecia ecoar com os ecos daquela noite sinistra. Ao olhar para o futuro, vejo-me como uma guardiã de segredos que transcendem a compreensão humana. Minha fé, agora tingida por sombras insondáveis, transformou-me em uma freira marcada pela interação com o sobrenatural. O corredor abandonado tornou-se uma parte de mim, uma lembrança constante de que, por vezes, a busca pela verdade pode desencadear terrores que desafiam a própria natureza da realidade. Meu nome é Breno, e a história que vou contar mudou minha vida para sempre. Era uma tarde comum, o sol começava a se pôr enquanto meu amigo Levi e eu pedalávamos nossas bicicletas pela estrada que cortava a densa floresta próxima à cidade. Nosso destino habitual era um riacho isolado, onde gostávamos de pescar e relaxar. Contudo, naquele dia, a atmosfera estava carregada de uma energia estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer. A luz do sol, filtrando-se através das copas das árvores, criava padrões de sombras inquietantes no caminho à nossa frente. O ar estava impregnado de uma quietude anormal, quebrada apenas pelo som dos pneus de nossas bicicletas contra o cascalho da estrada. Mesmo que nada evidente sugerisse que algo estava errado, uma sensação de apreensão começava a se insinuar em nossos ânimos, como se estivéssemos sendo observados por olhos invisíveis na escuridão da floresta. À medida que nos aproximávamos do riacho, notei que a floresta estava anormalmente silenciosa. O canto dos pássaros e o zumbido dos insetos desapareceram, deixando-nos inquietos. Levi e eu trocamos olhares, mas decidimos seguir em frente, ignorando a sensação crescente de desconforto. Não tínhamos ideia do que estava prestes a se desdobrar diante de nós. O caminho, normalmente cheio de vida e sons naturais, transformou-se em um corredor silencioso, aumentando nossa apreensão a cada pedalada. Até mesmo o vento,
que costumava sussurrar entre as folhas das árvores, parecia ter abandonado aquele local. A atmosfera densa anunciava que algo incomum estava prestes a acontecer, mas nossa curiosidade venceu o instinto de recuar e continuamos em direção ao riacho, que agora se revelava como um refúgio potencialmente sinistro. Chegamos ao riacho e começamos a pescar como de costume, tentando dissipar o desconforto que pairava no ar. Foi quando percebi algo estranho na margem oposta. Uma figura sombria, indistinta, parecia se movimentar entre as árvores. Meus pelos se arrepiaram e um frio percorreu minha espinha. Levi também notou e, num misto de medo e curiosidade, fixamos nossos olhares na figura invisível. A entidade, envolta em sombras, movia-se de maneira irregular, como se dançasse entre os troncos das árvores. A pouca luz que restava naquele crepúsculo revelava contornos vagos, sem detalhes definidos. O silêncio que antes dominava a floresta agora era interrompido apenas pelo som da água do riacho e pelos batimentos acelerados dos nossos corações. O ar ficou mais denso, e uma tensão palpável preenchia o ambiente, como se estivéssemos diante de algo que não pertencia ao nosso mundo. Chegamos ao riacho e começamos a pescar como de costume, tentando dissipar o desconforto que pairava no ar. Foi quando percebi algo estranho na margem oposta. Uma figura sombria, indistinta, parecia se movimentar entre as árvores. Meus pelos se arrepiaram e um frio percorreu minha espinha. Levi também notou e, num misto de medo e curiosidade, fixamos nossos olhares na figura invisível. A entidade, envolta em sombras, movia-se de maneira irregular, como se dançasse entre os troncos das árvores. A pouca luz que restava naquele crepúsculo revelava contornos vagos, sem detalhes definidos. O silêncio que antes dominava a floresta agora era interrompido apenas pelo som da água do riacho e pelos batimentos acelerados dos nossos corações. O ar ficou mais denso, e uma tensão palpável preenchia o ambiente, como se estivéssemos diante de algo que não pertencia ao nosso mundo. A entidade, agora claramente visível, emanava uma aura de escuridão que sugava a luz ao seu redor. Levi e eu, tomados pelo desespero, abandonamos nossas bicicletas e corremos floresta adentro. O som de nossas passadas ecoava, mas parecia abafado pelo sinistro silêncio que havia retornado à floresta. Não olhamos para trás, mas sentíamos a presença da entidade nos perseguindo, como se ela fosse feita da própria sombra. Cada árvore, antes acolhedora, agora parecia uma barreira ameaçadora. A floresta, outrora familiar, transformará-se em um labirinto opressivo e desconhecido. A respiração ofegante e os corações pulsantes ecoavam em nossos ouvidos, enquanto a entidade persistia em sua caçada misteriosa. As árvores pareciam se contorcer ao nosso redor, como se a própria floresta estivesse viva e colaborando com a entidade para nos encurralar. O medo que nos consumia era palpável, uma presença quase tangível na densa atmosfera noturna. Finalmente, emergimos da floresta em um estado de exaustão e terror. Nosso refúgio habitual tornou-se um pesadelo, e a normalidade da cidade à nossa frente contrastava intensamente com o horror que havíamos enfrentado. Tentamos relatar a experiência a outros, mas a compreensão daqueles que não vivenciaram o inexplicável era limitada. Nosso relato, muitas vezes recebido com ceticismo e descrença, isolou-nos em nossa compreensão compartilhada do que ocorreu naquela floresta. Noites sem dormir e olhares desconfiados tornaram-se o preço que pagamos por ter contato com algo que transcende as leis naturais. Levi e eu, agora marcados pela experiência, evitamos falar sobre aquela tarde, pois o medo persistente nos recorda que o desconhecido espreita, mesmo nos lugares que julgamos mais familiares. O encontro com aquela entidade sobrenatural deixou cicatrizes profundas em minha mente e na de Levi. A floresta, uma vez um lugar de diversão e tranquilidade, transformou-se em um território proibido em nossas mentes. A sombra da entidade assombra meus sonhos,
lembrando-me constantemente de que há forças além da compreensão humana, à espreita nos recantos mais obscuros e imprevisíveis do nosso mundo. A experiência alterou para sempre nossa perspectiva sobre a realidade. O que começou como uma tarde comum de diversão transformou-se em um mergulho no desconhecido, abrindo nossos olhos para a vastidão de mistérios que envolvem nossa existência. Breno e Levi, agora marcados pelo selo do sobrenatural, enfrentam a realidade de que nem sempre estamos sozinhos, mesmo quando acreditamos estar seguros em nossas rotinas diárias. Meu nome é Ayla, e o que vivi naquela noite ainda assombra meus pensamentos. Tudo começou após uma animada festa da escola, onde risadas e músicas marcavam o clima festivo. Em meio à euforia, meus amigos e eu decidimos estender a diversão, aventurando-nos pelas ruas desertas da cidade adormecida. O calor da celebração ainda pairava no ar, misturando-se com a frescura da noite, mas à medida que nos afastávamos da escola, uma sensação inquieta começou a nos envolver. A empolgação inicial transformou-se lentamente em uma tensão palpável, como se as próprias sombras que dançavam ao ritmo da festa tivessem ganhado vida, acompanhando-nos nas ruas silenciosas. O que era para ser uma noite de alegria começava a tomar uma reviravolta sombria. Enquanto caminhávamos pelas ruas mal iluminadas, percebi que éramos seguidos. No início, pensei que fossem apenas sombras da noite, mas algo na forma como se moviam indicava o contrário. O grupo de amigos tentou ignorar, rindo nervosamente e aumentando o passo, mas as presenças se multiplicavam ao nosso redor, como se fossem sombras famintas por nossa tranquilidade. Os passos apressados ecoavam no silêncio, e o desconforto se acentuava a cada esquina que virávamos, como se as sombras ganhassem densidade e forma, formando uma presença sinistra que nos cercava. Uma sensação de pavor começou a se entrelaçar com a alegria que momentos antes tínhamos experimentado na festa da escola. A atmosfera se tornava cada vez mais densa à medida que os passos que ecoavam pareciam se multiplicar. Tentamos acelerar o passo, mas as sombras persistiam, como se tivessem vida própria. Olhares nervosos eram trocados entre nós, mas a tensão no ar sugeria que não estávamos apenas imaginando aquela presença sinistra que nos seguia. As vozes animadas deram lugar a sussurros ansiosos enquanto percebíamos que o grupo que nos seguia estava aumentando em número, uma multidão obscura que se movia em sincronia com nossos passos. O medo se insinuou em nossos corações, transformando a noite que prometia diversão em um pesadelo coletivo. Ao virarmos uma esquina escura, percebemos que o número de pessoas que nos seguiam era maior do que imaginávamos. Rostos indistintos e silhuetas ameaçadoras preenchiam a paisagem ao nosso redor. Tentamos desviar o caminho, mas as sombras pareciam conhecer nossos movimentos antes mesmo de decidirmos. Cada passo que dávamos em direção a uma possível rota de fuga era seguido de perto por aquele grupo enigmático, uma presença que se alimentava do nosso desespero. Nossas tentativas de negar a realidade tornaram-se inúteis diante da evidência tangível de que estávamos sendo caçados, e a sensação de impotência crescendo em nossos peitos era palpável. O medo cresceu exponencialmente quando percebemos que estávamos sendo conduzidos para um beco isolado. O grupo de amigos se aproximou, tentando parecer destemido, mas a sensação de ser caçado por algo além de nossa compreensão nos paralisava. Sussurros inaudíveis ecoavam, e cada sombra projetava uma presença palpável. A escuridão do beco parecia devorar a luz ao nosso redor, transformando aquele espaço apertado em uma armadilha sombria. Nossas vozes silenciaram, e o pânico se instalou quando percebemos que não havia escapatória. Aquele grupo, antes apenas sombras distantes, agora revelava uma sinistra intenção. Numa tentativa desesperada, decidimos correr em direção à luz de um cruzamento próximo. A respiração ofegante misturava-se ao som dos passos que nos perseguiram, e os rostos das sombras tornavam-se mais nítidos a cada momento. A adrenalina impulsionava nossas pernas, mas a escuridão parecia se alimentar do nosso desespero.
A cada esquina virada, esperávamos encontrar alguém que pudesse nos ajudar, mas a cidade silenciosa parecia abandonada à nossa sorte. A sensação de estar encurralado por algo indescritível se intensificava, e a corrida tornava-se uma fuga frenética daquelas presenças sinistras. Finalmente, emergimos na luz do cruzamento, ofegantes e horrorizados. As sombras recuaram, dissipando-se na escuridão de onde vieram. O grupo de amigos, agora abalado pela experiência, procurou refúgio nas luzes da cidade. A noite que começou com celebração transformou-se num pesadelo, deixando-nos com a lembrança perturbadora de que, às vezes, mesmo nas festas mais animadas, o desconhecido pode estar à espreita. Cada um de nós carregava o fardo de uma noite que desafiou a compreensão, deixando-nos com a eterna dúvida sobre o que éramos, afinal, perseguidos naquelas sombras insondáveis.